Bom, mais um vídeo, mais um dia. Hoje para falar de um assunto no qual eu aprendi recentemente, na verdade não tão recentemente, há cerca de 2 anos atrás, e que pode parecer meio idiota para quem vai ver esse vídeo, e talvez até seja, mas para mim isso foi uma grande mudança na minha vida, que é usar cadernos. Por mais estranho que isso possa parecer. O que é que eu quero dizer com isso, né? Aqui eu tenho alguns. E esses cadernos aqui, eles têm uma especificidade. Talvez você já deva ter visto anteriormente. Eles não possuem linhas. São cadernos lisos. Nossa, Pedro, que coisa incrível. Você vai fazer um vídeo sobre cadernos? Não. Quer dizer, é, mas não é. Tenha um pouco de paciência e vem comigo. Vem refletir aqui junto comigo. O negócio é o seguinte, hoje em dia a gente está em um mundo em que tudo que a gente faz é via computador. Aonde eu estou gravando aqui agora, atrás de mim, enfim, eu estou olhando para um computador, eu tenho uma outra tela aqui do meu lado, eu tenho um teclado, e basicamente grande parte das minhas atividades nos últimos anos, desde pandemia, na verdade antes, minha vida inteira foi relacionada com computador, mas especificamente nos últimos 5 anos, de 19 para cá, eu comecei a trabalhar praticamente full time, como desenvolvedor, como programador, enfim. E assim, os meus estudos, eles eram basicamente voltados para o computador, então muitas das coisas que eu precisava estudar ou compreender, eu usava o computador para isso, o que não é um problema. Mas eu notei que eu parei de exercitar a minha mente escrevendo. E um belo dia assistindo um canal, na verdade não é um canal, um perfil de um Instagram, na época que eu ainda tinha Instagram, de um professor chamado MacGyver. Vou até ver se eu acho o Instagram dele para deixar aqui na descrição. E ele fala muito sobre estudo, ele fala muito sobre técnicas de estudo, ferramentas que você pode usar para otimizar o seu estudo. E um belo dia ele falou, né, sobre a importância de usar cadernos. Porque no momento que você decide escrever, no momento que você coloca ali uma sentença, escreve alguma coisa no caderno, você cria novos mecanismos cerebrais, você ativa novos neurotransmissores. Não é exatamente esse o caminho, ele tem uma explicação um pouco mais didática para isso, mas você consegue exercitar melhor o seu cérebro e você consegue armazenar melhor as informações. À primeira vista, quando eu vi isso, eu fiquei meio assim, eu falei, putz, cara, eu não sei se isso faz muito sentido e tal, mas beleza, vamos testar. E eu comecei a ver de fato diferença, né, porque eu estava estudando muitos conceitos muito abstratos de programação, na época eu estava estudando POO, que é Programação Orientada a Objeto. E é uma coisa que, para quem programa já há algum tempo, é tranquilo, mas quando você não entende o paradigma, você precisa abstrair, você precisa ter um raciocínio um pouco mais abstrato, o que para mim não é algo tão fácil. Então, ter um caderno para poder escrever, criar relações, criar diagramas, foi um grande divisor de águas para mim. Ou seja, escrever no caderno me fez mais inteligente, ok? Dito isso, eu já indiquei para algumas pessoas para fazerem o mesmo. Eu falei, cara, compra um caderno sem pauta, né, um caderno sem linha e começa a fazer, escrever. E assim, na escola, pelo menos, eu sempre fui acostumado a usar, né, aqueles cadernos com linhas, etc, e que acabam te obrigando a escrever de maneira linear, tipo linha após linha. E esses cadernos sem linha te permitem, não que o outro não permita, né, mas esse caderno ele te permite criar relações, permite escrever do jeito que você quiser, do jeito que a sua cabeça der informação. Você simplesmente vai lá e escreve. Você quer desenhar um diagrama, você desenha. Você quer fazer um desenho de uma casa, você desenha. Você quer criar um diagrama porque você está aprendendo, você faz. Então ele te dá essa liberdade. Eu altamente recomendo que, se você quer estudar alguma coisa, os primeiros vídeos eu falei só sobre inglês, né? O próprio inglês, eu tenho um caderno aqui, que é um dos cadernos que eu uso para fazer minoring, que é para fazer mineração. Então eu tenho um caderno específico para inglês. Então, tô assistindo alguma coisa em inglês, vi uma frase que eu não sei, vi uma sentença que eu não sei, eu paro e escrevo à mão essa sentença.
Eventualmente, se eu tô em algum lugar, se eu não tô com meu caderno, se eu tô, sei lá, vendo um vídeo em algum lugar que eu não estou com caderno, eu vou salvar no WhatsApp, vou salvar em algum lugar, mas normalmente, se eu estiver assistindo um vídeo, se eu estiver fazendo uma mineração intencional, eu vou estar com esse caderno aqui para poder escrever. E ali no próprio momento eu escrevo a sentença, tento escrever algo que eu entendi para fixar, e depois eu abro esse meu caderno e vou revisando essas frases, salvando no meu Anki, enfim, todo aquele processo que eu já comentei anteriormente. Mas, novamente, isso não serve só para inglês, isso não serve só para que você aprenda a língua. Esse método de escrever, por mais idiota que isso pareça, e às vezes você pode olhar e falar, nossa, cara, mas que coisa óbvia. Galera, não é tão óbvio assim. Eu percebo que as pessoas têm parado de escrever. Principalmente com computador, as pessoas só escrevem no computador. E acabam por nem conseguir mais fazer letras à mão, sabe? Se tornou algo meio distante. E, como eu falei, né, o ato de você estar descrevendo, criando relações, criando novas sinapses no seu cérebro, te faz reter melhor as informações. Aqui eu mostrei para vocês, né, eu tenho 3 desses cadernos aqui que eu estou usando no momento, mas eu tenho mais uns 10 aqui, mais uns 5 que estão de reserva e que eventualmente eu acabo utilizando também. Bom, é isso. Use cadernos porque você vai ficar mais inteligente. Se você não usa cadernos, você vai ser burro, irmão. Use cadernos para ser mais inteligente. Use cadernos e você vai ficar milionário. Use cadernos e você nunca mais sofrerá na sua vida. É isso por hoje. Beijo no seu coração e tchau.